Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Você já está bem alinhado com a vontade de Deus? Você tem buscado conhecer mais esta palavra gloriosa e entender quem somos nós no Senhor, entender um pouco mais de Deus? Bem, a nossa proposta nesta série de programas é trazer para você os fundamentos da nossa fé. Em que nós cremos? Quem é Deus? Como podemos conhecer Deus através da sua palavra? Como podemos experimentar este Deus? Como nós podemos ter uma vida em comunhão com este Deus maravilhoso? No programa de hoje, conversaremos sobre este tema. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Você o conhece? Você conversa com Ele, tem relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus? Vamos conhecer isso na palavra? Deixe seu coração pronto para ouvir o Senhor. O Espírito Santo vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bom. Nós podemos ver na palavra de Deus que tudo o Senhor nos mostra, tudo o Senhor nos ensina em sua palavra para que nós possamos caminhar na verdade, conhecer a verdade e nós possamos experimentar e provar de toda a verdade do Senhor, a bondade do Senhor, ter o conhecimento de Deus em nosso viver. Então Deus se revela. Nós estamos vendo que Deus é um Deus triuno, 3 pessoas, um só Deus, uma só essência, este Deus maravilhoso, este Deus perfeito, este Deus fiel. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E hoje queremos ver quem é o Espírito Santo. Quem é este ser maravilhoso, esta pessoa maravilhosa chamada terceira pessoa da Trindade? Vamos ver que o Espírito Santo é Deus. Ele não é uma força, ele não é um vento, ele não é poder, ele é uma pessoa, ele é Deus. Olha essa história em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do verso 1 ao 5. Lemos assim: Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Bem, aqui a palavra de Deus nos diz que as pessoas ali que criam em Jesus, que foram convertidas, que eram cristãs, elas foram movidas por um grande amor. E havia muitos cristãos que estavam passando por lutas, por dificuldades, porque o marido foi preso, foi morto, tornou-se um mártir do cristianismo. Seus bens foram confiscados e a viúva, os filhos estavam passando por lutas, por fome, porque não tinham onde morar, não tinham como se manter. Assim era a situação naquela época. Então, muitos cristãos começaram a vender os seus bens. Tinha uma casa, tinha um apartamento, tinha um campo, tinha algo, uma fazenda. Então começaram a vender suas propriedades e colocar aos pés dos apóstolos para que o dinheiro fosse revertido para os irmãos que estavam passando por lutas.
e Ananias, junto com a sua mulher Safira, tinham um campo. Venderam a sua propriedade, mas eles disseram, não vamos dar tudo lá na igreja, não. A gente vai ficar com uma parte. Combinou com a esposa, olha, se perguntar por quanto nós vendemos, a gente vai falar que nós vendemos por tanto. É o dinheiro que a gente vai entregar lá na igreja. Mas a gente vai segurar uma parte, afinal, nós precisamos de dinheiro também. Acertaram e ele foi. Levaram o dinheiro, colocou aos pés dos apóstolos. E aí Pedro disse, Ananias, por que Satanás encheu o seu coração para você mentir sobre o valor do campo? O dinheiro é seu. Você não precisava mentir. Se você vendesse para você, tudo bem. Se você desse metade para a igreja, metade para você, tudo bem. Mas não precisava mentir. Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Ele disse bem claro, você mentiu ao Espírito Santo. Não mentiu aos homens, mas a Deus. Aqui Pedro estava trazendo algo bem profundo na nossa fé. O Espírito Santo é Deus. Pedro disse, você não mentiu aos homens, mas a Deus, porque você mentiu ao Espírito Santo. É muito importante sabermos isso, que o Espírito Santo habita em nós, que o Espírito Santo é amigo, é o Paráclito, está conosco, foi enviado pelo Senhor Jesus. Mas o Espírito Santo é Deus. Assim como o Pai, assim como o Filho, o Espírito Santo é Deus. Isso é tão maravilhoso. Sabermos que este Deus triuno, este Deus maravilhoso, nos dá o seu Espírito para habitar em nós, para morar em nós. Eu não sei na sua vida, mas é tão importante saber que o Espírito Santo, ele vem morar em nós quando nós cremos em Jesus. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor e nos tornamos cristãos, quando nosso nome é escrito no livro da vida, o Espírito Santo, ele vem habitar em nós e se torna o selo, o penhor da nossa salvação. Ele habita em nós, habita em nosso coração. Ele é um conosco, Ele é um com o nosso espírito. E então Ele passa a nos ensinar, Ele passa a ter uma obra tão grandiosa dentro de nós. Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso, sobre o Espírito Santo de Deus. Mas é importante saber que o Espírito Santo, assim como o Pai, assim como o Filho, tem as prerrogativas e tem os mesmos atributos. Por exemplo, o Espírito Santo é onipresente. Ele está em toda parte, em todo lugar, ao mesmo tempo. Ele enche a terra, os céus, Ele enche o nosso coração, Ele habita em mim, habita em você. Habita nos que estão ao seu lado, a igreja lotada de gente no Brasil, nas nações. O Espírito Santo está conosco, Ele fala conosco. Ele não é como a gente que não pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo. O Espírito Santo é onipresente. Olha aqui no Antigo Testamento, o Salmo 139, dos versículos 7 ao 12, dizem o seguinte: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? O Espírito de Deus está em todo lugar. Está em todo lugar. Ele sabe
todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele ouve todas as coisas. Ele ouve aquilo que gostaríamos que Ele não ouvisse, Ele ouve. Ele vê aquilo que talvez você gostaria que Ele não visse, Ele vê. Para onde fugir? Jonas, o profeta de Deus, quis fugir de Deus. Então Deus o mandou para Nínive e ele pensou, vou tomar o caminho oposto. Eu vou para o lado oposto, aí Deus não vai me encontrar. Eu não posso cumprir a vontade de Deus, porque eu não quero que aquele povo tenha oportunidade de ser salvo. Mas Deus estava ali naquele barco onde Jonas estava. Deus estava ali naquele porão do barco onde Jonas dormia. E conhecemos a história, como que Jonas, depois de uma grande tempestade, que o barco ia afundar, Jonas diz, eu sou o culpado desta tempestade, lancem-me no mar. E ao lançarem Jonas ao mar, um grande peixe o devorou. Os marinheiros ficaram maravilhados. O que é isto? E Jonas, depois de 3 dias, ele é lançado em terra e vai cumprir o propósito de Deus. Porque se arrepende e vê, não tem jeito de fugir de Deus. Quem sabe você está fugindo de Deus? Quem sabe você está achando que tem onde se esconder de Deus? Não, não tem. O Espírito Santo é onipresente. Ele está aqui comigo, está aí com você, está em toda parte e sabe todas as coisas. O salmista diz, olha, se eu tomar as asas da alva, se eu for para o mais profundo abismo, se eu subir o mais alto que eu puder, onde eu for, o Senhor me encontra. Em Jó, no capítulo 33, versículo 4, nós vamos ver que o Espírito Santo é criador e ele também é onipotente. São atributos de Deus, são qualidades do caráter de Deus. O Espírito Santo é Deus. Olha o que diz Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Está escrito aqui por Jó, o Espírito de Deus me fez. E a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. É o Espírito Santo que nos dá a vida. É o Espírito Santo que nos criou, que nos deu esta capacidade tão linda para nos comunicar com Deus, para falar com Deus, para podermos entrar nos céus, para podermos contemplar a sua glória, para podermos ter a compreensão do peso dos nossos pecados, para termos a compreensão que sem arrependimento não há remissão, sem derramamento de sangue não há remissão, sem uma entrega total ao Senhor não há remissão, não há o perdão. É necessário, e é o Espírito Santo que traz a vida de Deus a nós. Não só a vida que Ele deu a todos os homens, mas a vida eterna em Cristo. O Espírito de Deus me fez. Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Ele é Deus, Deus, Deus. É tão maravilhoso ter este entendimento, porque nós temos de compreender que o Espírito Santo de Deus, Ele nos fez, Ele está conosco, Ele nos ensina, Ele nos fala, Ele nos guia, Ele fala tão suave dentro do nosso coração, que muitas vezes nós pensamos que é o nosso pensamento. Quantas vezes Deus diz, não entre por essa rua, olha, ligue para fulano, olha, faça isso, olha, vai a tal lugar, visite tal pessoa, compre isso e leva para tal pessoa. O Espírito Santo guia, como guiou Filipe ali no caminho, na estrada onde estava passando a carruagem do eunuco da rainha de Candace, da rainha da Etiópia. Ele estava lendo a Escritura
e não entendia. Deus manda Filipe, vai. Quantas vezes o Espírito Santo diz isso para a gente? Vai. O Espírito Santo, ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, 11 e 12. Diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? A palavra de Deus está nos falando sobre as coisas espirituais, coisas que nós não podemos ver nas pessoas, entender, por isso não podemos julgar, porque você não sabe o que passa na mente do outro, você não sabe o que passa no coração do outro. Esses dias eu estava descansando num lugar tão lindo, tão aprazível, um condomínio à beira de um lago, uma represa, que lugar lindo. E ali, aquela moça faxineira, que cuidava ali da limpeza da linda casa onde nós estávamos, ela disse que o vizinho, 2, 3 casas à frente, havia se suicidado. E ela falou, olha, eu conversei com ele no dia, ele me deu bom dia, sorriu para mim, eu perguntei, tudo bem? Ele disse, tudo bem. E poucas horas depois, a notícia de que ele havia se matado. Ela não podia entender o que estava dentro, o que estava passando no coração dele. Ah, se ela pudesse, se ela soubesse, poderia ajudá-lo tanto. É isso que a palavra de Deus está dizendo, que o homem, só ele sabe o que está passando dentro dele, só ele sabe. E Deus, o Espírito Santo penetra, perscruta, Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está vivendo, Ele sabe das suas lutas, das suas dores, Ele sabe do seu sofrimento, Ele sabe dos seus pensamentos depressivos, de morte, e Ele está dizendo para você, eu te amo, eu te amo. Eu quero que você conheça a verdadeira vida, a verdadeira felicidade que há através de Cristo. É isso que o Espírito Santo nos diz. Então, aqui a palavra diz que Ele é onisciente. Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe dos nossos conflitos, Ele sabe do que está passando dentro de nós, Ele sabe das insinuações do inimigo tentando destruir a sua vida, destruir o seu lar, destruir seu ministério, destruir o seu trabalho. Então Ele se oferece dizendo, confia em mim, creia em mim, recebe o perdão dos seus pecados e tenha uma vida nova em Cristo Jesus. É o Espírito Santo que sabe todas as coisas, todas. Aqui diz que o Espírito Santo conhece as coisas de Deus. O Espírito Santo, ele pode nos ensinar a Bíblia, ele pode nos ensinar a vontade de Deus, ele pode nos ensinar todas as coisas, pois ele é onisciente, ele sabe matemática? Sim. Ele sabe português, ele sabe literatura, ele sabe biologia, física, química. Sim, ele sabe tudo. Ele é mestre. Ele nos ensina. Ele também nos ensina a viver, a amar, a repartir, a ser feliz. Ele nos ensina a obedecer. Ele nos capacita para viver diante de Deus como filhos amados do Senhor. Este é o Espírito Santo. Nós vamos ver o Espírito Santo no batismo. Nós vamos ver
o Deus triuno aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como já estudamos um pouquinho sobre isso, Mateus 28, 18 a 20, esse texto maravilhoso nos diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nós vamos ver aqui que Deus é o Todo-Poderoso. Deus tem poder para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Nosso Deus não é apenas poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o único Deus. Ele tem todo o poder. Do nada Ele pode fazer tudo. Ele pode fazer qualquer coisa, qualquer momento, como Ele quiser, como Ele desejar. O Pai? Sim. O Filho? Sim. O Espírito Santo? Sim. Este Deus maravilhoso, o Espírito Santo, Ele tem também todo o poder. E Ele tem as prerrogativas de Deus, os atributos de Deus. Jesus disse: É-me dado todo o poder. Todo o poder no céu e na terra. Jesus tem este poder. O Espírito Santo tem este poder. Poder para fazer chover, para parar de chover. Poder para fazer a terra parar nos seus movimentos junto com todo o universo. Poder para fazer o que Ele quiser. Esse poder o Espírito Santo tem. Diz aqui: Então, ide e fazei discípulos. Quem pode fazer discípulos? Deus, Jesus, o Espírito Santo. Só Deus pode mudar o coração. Só Deus pode transformar uma pessoa tão pecadora, um assassino, um facínora, uma pessoa tão suja, tão imoral. Só Deus pode transformá-la. Só Deus pode mudar o seu caráter, dando-lhe uma chance, uma nova vida, uma página em branco para começar uma nova história. Deus, Pai, Deus, Filho, Deus, Espírito Santo. Essa transformação que acontece no interior é pelo Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. O Espírito vem habitar em nós e é Ele que nos transforma, é Ele que nos muda, porque Jesus disse: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Este poder tem o Espírito Santo no céu e na terra. Todo o poder. E diz aqui: Portanto, ide fazei discípulos. Os discípulos são feitos a partir do toque do Espírito Santo. Muitas vezes você fala, explica, fala de Jesus com uma pessoa e ela não muda, e ela não nasce de novo, e ela não é transformada, porque tem de haver o toque, tem de haver um mover do Espírito Santo. O novo nascimento é obra do Espírito Santo. Jesus disse: O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, Nicodemos, de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Esse nascer de novo é obra do Espírito Santo. Então, quando Jesus disse: Ide, fazei discípulos, ele estava, em outras palavras, dizendo: Ide e dependam do Espírito Santo para que as pessoas sejam salvas. Permita que o Espírito Santo use os seus lábios para levar a palavra. É o Espírito Santo que está falando ao seu coração. É o Espírito Santo que está transformando você, que está tocando em você. Quando você ouve a palavra e você chora, e você sente, é o Espírito Santo tocando em você.
e o Espírito Santo vai fazer lembrar, vai fazer com que você aprenda, entenda a vontade de Deus nas Escrituras. Você já nasceu de novo? Vamos orar? Agora, feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. E ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração para Ti. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Lava-me, purifica-me de toda iniquidade. Dá-me um coração puro, perfeito para contigo, santo, limpo. Apaga todo o meu passado. Dá-me uma vida nova a partir de hoje. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu. Minha mente, meu corpo, minha alma, todo o meu ser, tudo que sou e tudo que eu tenho, coloco no Teu altar. Sou Teu, Teu Filho, para sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. É isso aí. Que você persevere nos caminhos do Senhor e deixe o Espírito Santo te ensinar. Ele é o nosso mestre. Que Deus te abençoe ricamente. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.